Hoje vamos fazer uma incursão pelo mundo das artes visuais, da fotografia, do cinema e do vídeo, utilizados como instrumentos de denúncia das atrocidades policiais, de conscientização de negros e brancos sobre a questão racial e também de arrecadação de alimentos para comunidades carentes, particularmente afetadas nestes tempos de pandemia. Somos maioria, o povo preto, periferia. Olá, eu sou o Rodrigo, sou professor e coordenador do Núcleo de Itaquá, a Educação Liberta, e hoje nós estamos aqui no quilombo de Ivapurunduva, na cidade de Eldorado, que fica no interior de São Paulo. O quilombo de Ivapurunduva está localizado no município de Eldorado, no interior de São Paulo, às margens do rio Ribeira de Iguape. Composta por 80 famílias, a comunidade de Ivapurunduva tem uma população de 308 pessoas. A sobrevivência dessas famílias é conseguida com o cultivo tradicional de roça: arroz, mandioca, milho, feijão, verduras e legumes para uso próprio. Para o consumo e geração de renda, produzem banana orgânica e artesanato. Recebem grupos escolares para turismo, além de algumas pessoas que são funcionárias da prefeitura e aposentadas. Bom, esse final de semana é especial para nós da UNEAFRO, uma visita de uma parte do nosso CGU, do Conselho Geral da UNEAFRO, ao quilombo de Ivapurunduva, uma relação da UNEAFRO Brasil, do movimento UNEAFRO que nós construímos na cidade, com a CONAC, que é o Movimento Negro do Campo. Essa unidade tão importante, Movimento Negro do Campo e da Cidade, povo negro do campo e da cidade, oprimido de diversas maneiras, numa graduação cada vez mais elevada, alvo preferencial, prioritário do genocídio, da violência do Estado. UNEAFRO e CONAC têm construído política juntas nesse país, sobretudo nesse período de governo Bolsonaro. É também o mesmo período em que CONAC e UNEAFRO também têm ajudado a construir uma grande aliança do movimento negro no Brasil, que é a Coalizão Negra por Direitos, que tem feito uma incidência política importante no Congresso Nacional e em fóruns internacionais. Essa nossa vinda aqui é um passo a mais no fortalecimento dessa aliança, de construção de trabalho real, concreto. Nosso convidado é nascido e criado na comunidade periférica de Guacuri, na zona sul de São Paulo. Mas foi em Diadema, no Grande ABC, que travou contato com um gênero musical que seria muito importante em sua vida, graças à casa do hip hop, sob a orientação de mestres como Nelson Triunfo, DJ Ron e Taíde, entre outros. Embora inspirado pelas letras e pela postura deles, logo percebeu que não tinha talento para essa área. E depois de ter a mão direita amputada devido a um acidente, resolveu fazer um curso de fotografia disponibilizado por essa mesma casa. Desde então, não parou mais de produzir imagens, sempre com uma pegada social e negra. Em seu trabalho de conclusão de curso de graduação em jornalismo, produziu um documentário, Navio Negreiro, uma tragédia em São Paulo. Mas não parou por aí. Em 2013, foi cofundador da produtora de cinema Toco Filmes e produziu Tem Dono, Casa na Marra, Plaft, Fenestra, Eu Pareço Suspeito e Pandemia da Fome, entre outros. Depois de conhecer o intelectual e militante Douglas Belchior, envolveu-se com a UNEAFRO Brasil e com a Coalizão Negra por Direitos, produzindo fotos e vídeos sobre o movimento negro e participando ativamente de campanhas como Tem Gente com Fome. E atualmente está desenvolvendo pela TV UNEAFRO o projeto Escurecendo as Ideias, que envolve entrevistas com pautas do movimento negro. Vamos receber o fotógrafo, cineasta e ativista Tiago Fernandes. Tiago, é um prazer muito grande para nós receber no nosso Cultura em Resenha uma pessoa que tem o poder de mostrar ao nosso público um pouco da sua história, que o levou ao mundo da fotografia, do cinema e do vídeo, com passagem pelo hip hop. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. É uma enorme satisfação. Peço licença aí aos mais velhos, às pessoas que já fazem isso há muito tempo. E sou mais um aí que está produzindo conteúdo, imagens, e sempre alicerçado na musicalidade preta, sobretudo no rap. E é um grande prazer aí tocar esse papo aí com vocês. Você nasceu e cresceu no bairro do Guacuri, na zona sul de São Paulo.
Como é que foi, então, esse ambiente do bairro nessa sua fase de infância e adolescência? Eu considero assim que a gente foi a última geração que brincou de todas as brincadeiras na rua, né? A gente pegou desde a fase ali onde não tinha asfalto na rua, desde quando a gente não tinha internet, né? Então a gente passava o dia inteiro na rua brincando, Jogando bola de jogando gude, bola, soltando soltando pipa, pedra. bolinha de gude, peão, bicicleta, todos os tipos de brincadeira que a gente pode imaginar, né? E ali entre um intervalo e outro, os carros, poucos carros que tinham na rua, né? Não era esse perigo que é hoje, né? Brincar na rua. Passava ali tocando ali fim de semana no parque, Pânico na Zona Sul. E aquilo a gente parava e ouvia atento, né, aquelas músicas, né? Porque mesmo sem entender, a gente já queria cantar elas, mesmo sem entender que aquilo fazia muito parte da gente. A gente já queria sair cantando aquelas músicas, né? E já era uma identificação, né, com aquela musicalidade. Tava falando da gente, né? E eu considero que foi um dos professores que a gente teve, né? Essa coisa da rua, né? Essa coisa do racismo, do que é ser negro. A gente já foi começando a entender aquilo ali, né? Porque dentro de casa a gente não tem essa educação, né? A gente não tinha essa educação racial, né? Os nossos pais e a minha mãe, ela se protegia com a minha saúde, né? Ela teve muita preocupação com a minha saúde, né? Não com essa coisa da violência policial, né? Exatamente perguntar para você como é que foi a sua família nesse contexto, como é que você foi criado, como é que você foi protegido, como é que você foi informado a respeito do ambiente à sua volta, né, de que você poderia, enfim, o que você teria que enfrentar e como é que você poderia se dar bem nisso, né? A minha mãe, eu acho que a história de muitos brasileiros, né? Meu pai e minha mãe vêm para São Paulo ainda jovens, né? E se conhecem e têm seu Vem relacionamento. de onde? Perdão, Thiago. A minha mãe, Dona Celeste, ela vem do interior da Bahia, né? De Itatim. E meu pai vem de Crateús, do Ceará, né? E aí forma essa família, né? E desde muito novo, ele sempre trabalhou, né? E não tinha mesmo ali atravessando essa ditadura militar, né? O meu pai, ele sempre fez questão da gente tirar os documentos muito cedo, né? E fazia com que a gente andasse com os documentos muito para tudo, né? Então eu tinha que andar com minha carteira de trabalho, com RG, CPF, sempre, né? E foi na rua que a gente aprendeu os mecanismos que o racismo, mesmo ainda sem entender o que era o racismo, a gente entendia que aquelas abordagens eram muito frequentes com a gente, né? Infelizmente, como acho que é comum, né, nessa juventude nascida ali no comecinho dos anos 80, e aí atravessando todo esse final da ditadura, a democratização, a gente pega um período ainda muito com resquícios da ditadura, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele não gostava que eu andasse de boné. Não, na época, a gente gostava de andar com calça larga, blusão, tipo roupa de skatista, né? Que a gente chamava na época aí, e boné, né? Essa era a nossa farda, era o nosso jeito de se identificar, né? Que a gente era de uma comunidade onde se gostavam de rap, de hip hop, então a gente estava sempre trajado dessa forma, né? Muita presença negra na comunidade? Sim, sim. Eu acho que a maioria das pessoas ali daqui, né, são negras, né? Eu tô há 40 anos nesse bairro, né? Então, e é muito próximo essa realidade, né? E a gente vem notando as diferenças, né? Porque a gente foi cada vez mais se recluindo dentro de casa, né? Antigamente, os nossos pais, né? Eles gritavam a gente para vir para almoçar, para tomar banho, né? Para correr para dentro de casa. E hoje não. Hoje a gente fica tranquilamente dentro de casa, só com internet e poucos vive a rua, né? Novamente, né? E eu acho que isso também tem que ter um balanço nisso daí, tem que ter um equilíbrio, porque é da rua que a gente
se nutre de muitas informações, né, que dentro de casa a gente não tem, né, na vivência, né, a vivência das ruas, né. Agora, nos seus dados biográficos, há uma referência muito forte a um outro bairro, que é exatamente Diadema, né, da grande ABC, onde você passou por um processo muito importante. Fala isso para a gente. Então, Diadema, ele fica a 15 minutos, assim, da minha casa até o centro de Diadema, né? Então, eu moro em São Paulo, mas eu moro no extremo sul da Zona Sul, né? Que já é no extremo, onde eu atravessar uma avenida já estou em Diadema, e ao andar mais 15 minutos já estou no centro de Diadema. E lá é onde a gente encontrava biblioteca, onde a gente encontrava os nossos salões, né? De dança para a gente curtir, né? Exemplo aqui o Clube da Cidade, que foi muito importante aqui na nossa trajetória. E a gente teve contato com a primeira casa do hip hop, né, da América Latina, que foi a casa do hip hop de Diadema, né? Foi fundado ali em meados dos anos 2000. Oswaldo Faustino, Sueli Chan, entre outros grandes nomes, idealizaram esse local onde se agrupava muitos jovens, né? E eu era um desses ali no meio, né? E aí vinha, sabe, a gente tinha encontros mensais dentro da casa do hip hop, onde ia-se caravanas, né, de pessoas amantes da cultura para se reunir naquele lugar. Então, a efervescência ali cultural era enorme, né? Então, desde o grafite, do break, do DJ, dos MCs, estavam sempre circulando naqueles ambientes. Só que aí tinha uma coisa que era específica, assim, né? O mestre King Nino Brown, ele tinha a hora do conhecimento, né? Então ele parava o baile para ali falar sobre Martin Luther King, Malcolm X e essa militância, né? Abdias do Nascimento. Então ele tinha um momento que era do conhecimento, que aí baixava toda a energia do que era esse do que é um evento de hip hop, e a gente abaixava a orelha e ouvia ele falando sobre determinada liderança, né? E aí saía dali, a gente ia para a biblioteca, que lá também tinha uma biblioteca sobre questões raciais, né? Então a gente tinha livros ali que a gente ficava fazendo ciclos de leitura, né? Então a gente lia um livro, outro parceiro lia o livro, aí na outra semana a gente discutia sobre, e ali eu fui entendendo o que é essa coisa da movimentação negra, né? Do que era essa organização, né? E aí a gente, sei lá, na fundação do MNU, a gente vê lá aquela foto da escadaria no Teatro Municipal, a gente vê lá o Nelson Triunfo, e ele estava andando com a gente ali, sabe? A gente tinha essa fonte que a gente bebia muito, né? Então, a qualquer momento, qualquer esbarrada de esquina assim, ele soltava ali uma conversa, uma vivência que ele tinha naquele período, né? Então era muito interessante assim para nós, né? A gente colheu muitas informações maneiras, né? Existem figuras que aparecem também nos seus dados biográficos em relação à Casa do Hip Hop, Nelson Triunfo, Taíde. Gostaria que você falasse sobre a importância deles, mas isso vai ser no próximo bloco. Tiago, no final do primeiro bloco, eu me referi a figuras que aparecem com destaque em todas as histórias sobre a sua vida, como Nelson Triunfo, DJ Rum, Taíde. Qual foi a importância dessas pessoas para você? Então, esses grandes nomes que a gente tinha esse privilégio de estar próximo, né? Eles são pessoas que trazem uma bagagem de história muito presente na vida, né? E ele sabe da importância que projetos como a Casa do Hip Hop de Diadema, ele tinha na vida daquelas pessoas, né? Então, era sempre um momento onde eles se parava para trocar uma ideia de como é que
eles organizavam, por exemplo, lá a São Bento, sabe? Organizavam para trocar informações entre eles, né? Como é que buscavam revistas, como é que buscavam divulgar eventos, né? Então, sempre tinha esses momentos, né? Então, quando a gente estava lá, era o Taíde, ele dava aula sobre de rima, o DJ1 de discotecagem, mas não é só, né? Então, a gente tinha ali, sabe, o crioulo circulava muito naquele ambiente, o Slim, rimografia, DJ Dandan, sabe? Então tem muitas pessoas ali, a Drica Barbosa, o pessoal lá da Backspin Crew, que circulam muito naquele lugar, né? Então, a qualquer momento é uma aula, assim, sabe? Qualquer momento que a gente encosta, são oportunidades da gente sugar o conhecimento e ter essa responsabilidade de entender do que foi esse passado que eles atravessaram para hoje a gente tá desenvolvendo as nossas artes com muito mais empoderamento, né? É uma Isso, continuidade, né? isso trabalhando com o gênero como hip hop implica que, ao mesmo tempo que você tinha cultura, tinha informação, também tinha divertimento, tinha entretenimento, né? A casa do hip hop é isso, né? Ela e a cultura, ela educa de uma forma que não é essa educação formal que a gente aprende nas academias, né? É uma educação que a gente entende também se divertindo, também trocando ideia em circularidade, em coletivo. Então a gente tinha muito, assim, sabe? A gente ia a pé, daqui da minha casa até a casa do hip hop, vai, dá cerca de 1 hora, assim. Então a gente ia, sabe, marchando daqui lá, na ida e na volta, conversando sobre um tema. Então aquilo também era educação, sabe? Então aquilo também era uma forma de você também aprender a valorizar o que tá perto de você, né? E a gente faz questão de estar muito muito próximo, porque também tem essa coisa de da gente arrastar sabe, arrastar um parceiro que tá aqui e cresceu comigo, a gente ia, aí daqui para lá a gente já ia, sabe, brincando e aprendendo um com o outro, né? E enquanto isso, você foi fazendo também o seu ensino fundamental e médio, né? Onde é que foi? Então, eu fiz ali aqui em Diadema mesmo, né, no João Ramalho, eu terminei ali de me formar ali no João Ramalho, e aí, paralelo a isso, e aí, em 2003, né, eu arrumo um trabalho numa metalúrgica, e onde eu me acidento, né, então eu sou amputado, né, da minha mão direita, e tem um baque, né, que é meio que um ponto de virada ali na minha vida, né, eu falo, mano, pronto, não dá mais para eu trabalhar do jeito que eu tava, mas só que o hip hop, a arte, a cultura dá, porque meu cérebro tá bom, foi um membro, mas a vitalidade eu pedi a mão com 22 anos, né? Então eu tinha ainda a vitalidade de um jovem que está querendo descobrir o mundo, né? Então foi a partir desse momento que eu ingresso também na faculdade de jornalismo, onde eu quis ali entender como que se conta uma história, né? Como se entrevista, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Então eu quis aprender essas técnicas de como se contar uma história, como se captar ali um melhor entendimento de um assunto, né? Então foi nesse momento aí que eu também tendo essa minha autoanálise, né? Eu falo, porra, mano, eu não sou bom no grafite, não sou bom no break, não sou bom no DJ, não sou bom em MC. Eu falei, mano, tem o quinto elemento, que é o conhecimento, que é onde eu posso me encaixar, né? E eu aproveitei que nesse mesmo período, né, tava se fazendo ali a oficina de fotografia, né, com o Ailton, com aquela fotografia analógica ainda, né? Então a gente estava com filme, a gente fazia foto e revelava a foto, todo aquele processo meio que artesanal, mágico, que vocês devem conhecer muito bem, né? Então essa questão do laboratório, misturar as químicas, né? Então aquilo me fascinou, né? Aquilo me fascinou que automaticamente eu já quis fazer ali congelar um b-boy dançando, por exemplo, sabe? Eu queria fazer uma fotografia que ela tivesse bem fotometrada, analógica,
e que pegasse ali o que é aquele movimento do b-boy ou da big girl, né? Então, a minha educação, ela vem também muito desses lugares, assim, de efervescência cultural, né? Como é que você passou da fotografia para o cinema? Então, eu tive meio que um ponto de virada, outro ponto de virada na minha vida, né? Que é o quê? Eu fazia aquelas fotografias e as minhas fotografias elas sempre foram assim muito sociais, muito críticas, né? E aí às vezes eu ficava esperando ali num ponto, eu fazia a fotometria e ficava esperando, tal. Aí quando desse o momento certo, eu ia lá, clicava, porque você não tinha muito tempo para ficar. Não é igual hoje, que você tira 300 fotos, se você quiser apagar as 300, ok. Naquela época não, era uma fotografia e é isso. E aí durante uma exposição que eu realizei aqui na cidade, eu tava lá no meio dessa exposição de fotos, as pessoas não me conheciam, né? Então eu tava ali só observando, vendo o que as pessoas estavam falando e tal. E aí eu notei, eu senti que eu precisava dar voz àquelas fotografias, sabe? Eu precisava contar mais histórias nas periferias daquela foto, né? Então tem ali o plano central da fotografia, mas eu queria contar também as periferias dela, o que está lá atrás, o que está aqui no segundo plano, quem é esse personagem que está no primeiro. E aí foi quando, em 2005, abre-se uma oficina de cinema e vídeo com o Diaulas Ulisses, a pessoa que hoje é o meu compadre, né? De tanta amizade que se formou nesse momento, ele batizou meu filho. E aí foi nesse momento, né, que eu falei, não, então eu vou para esse lado aqui. E aí, novamente, quando eu chego no mundo da captação de imagens, de dar rec, de preparar uma cena, de contar, eu falo, não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer da vida e estou até hoje aí fazendo. E foi aí daí que você chegou a Toco Filmes? Aqui no Brasil teve um projeto, foi muito importante para também a minha formação, que foi os projetos de pontos de cultura, né? Aqui na cidade a gente tinha o ponto de cultura da comunidade audiovisual, né? Que a gente se reunia também todas as terças, quintas e sábados, assim. Também, normalmente, eu ia a pé para lá. E para a gente vivenciar o cinema, né? Para a gente vivenciar as experiências de cinema, para a gente trocar ideias sobre, estudar e tal. E aquilo foi se formando ali um coletivo enorme, né? Só que, acho que como vários coletivos, a gente sentiu a necessidade de fazer uma produtora de cinema, né? Então a gente formou a Toco Filmes, né? Que é comigo e com o meu parceiro Thiago Neves, né? Que está lá na Paraíba, lá fazendo cinema. É Thiago e Thiago. A gente virou os Thiagos, né? O pessoal chama lá os Thiagos, né? Mas a gente formou essa produtora, no qual eu faço muitos documentários e o Thiago ele se especializou na área de ficção, né? Na área de ficção. E a gente está também e disso vem projetos, né? Vem lugares onde a gente vai se encaixando, né? A Toco Filmes, ela abriu muitas portas, né? A gente começou a circular bastante. No começo a gente fazia muitas coisas assim com evento, dentro da própria casa do hip hop. E aí a gente notou que fala, não, mas a gente é Toco Filmes, a gente não é Toco Eventos, a gente não é Toco, a gente é filme, a gente precisa fazer filme. Então a gente teve um momento também, a gente conversou e falou, vamos contar nossas histórias. E aí a gente começou a produzir. Primeiro a gente produziu um média-metragem, né, chamado Tem Dono, que circulou bastante também em diversos festivais, que fala um pouco sobre uma ocupação espontânea de moradores aqui num terreno que estava vago, né? E a gente foi acompanhando essa ocupação até o desmonte dela. Então, a polícia chegou com muita violência e desmontou aquela ocupação, e a gente filmou esse processo todo, né?
E a gente foi também entendendo aonde cada um ali podia agir melhor e tal, né? E aí foi indo, né? Foi indo, a gente conseguiu ali fazer diversos curtas que alguns estão na rede, outros a gente não põe na rede, a gente coloca mais em festivais mesmo. Até porque eu acho que a gente tem que ter a coisa do debate, é muito importante, né? A gente fazer exibições dos nossas produções e conversar com as pessoas, né? Sentir, ter esse tete a tete, fazer exibição onde a gente gravou os filmes, né? Então é muito interessante para a gente ter o retorno de como isso chegou até as pessoas que foram registradas, né? Me diga uma coisa, como é que é o seu envolvimento, então, com a Uniafro e a Coalizão Negra por Direitos? Como é que isso se deu e como é que está sendo levado? Em 2016, a gente, naquela efervescência do golpe, né, a gente conversou entre esses coletivos que estavam se formando em Diadema, né, a gente eu fazia parte também de um coletivo chamado Coletivo Hip Hop de Diadema, e ali a gente sentiu, falou, não, mano, vamos tentar levar a arte, vamos tentar levar uma troca de ideia lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? Onde o Lula surgiu, onde várias lideranças ali surgiram, né? E foi uma experiência, assim, muito mágica, enriquecedora, assim, a gente chamou o pessoal da Batalha da Matrix, que estava sofrendo uma violência policial muito grande, então a gente organizou um sarau e convidamos algumas pessoas, assim, né? A gente convidou também o Marquinhos do projeto Meninos e Meninos de Rua, a gente convidou o Sérgio Vaz, e um dos convidados era Douglas Belchior, né? E aí teve esse momento das poesias, da música toda, e teve um momento da orelhada, né? Então veio a nossa intelectualidade e todo mundo naquele momento, né? Todo mundo senta e observa e depois a gente troca uma ideia sobre, né? E aí ao final desse evento eu cheguei no Douglas, pô, gostei pra caramba, quero muito conhecer a Uniafro, cara, esse negócio que você faz aí de cursinhos, como é que é isso, cara? Como é que é isso de você levar jovens negros periféricos para dentro das faculdades, né? Eu quero ver isso com as minhas próprias mãos, né? Com meus próprios olhos, né? E com as mãos também, né? E aí ele me levou para conhecer e chegou lá, assim, me apaixonei e é algo onde eu estou militando atualmente e a Uniafro ela faz parte da Coalizão Negra por Direito, né? A Coalizão Negra por Direito é uma frente que reúne cerca de 150 organizações negras do país, ativas, né, que estão fazendo trabalhos nas bases para o público mais necessitado e desenvolve esse advocacy, desenvolve essas ações nos espaços de poder, né? Ok, Tiago. Não, na verdade eu tinha mais uma lista de umas 10 perguntas para você, mas o programa está chegando no final. Eu quero agradecer pela sua participação, dar os parabéns pelo trabalho que você tem realizado nessas frentes, juntando artes visuais, juntando ativismo político, ativismo social, negritude, né? E você, com certeza, é um exemplo para aqueles que estão vindo atrás de você. Está sabendo disso, né? Opa, é isso, né? Eu acho que a CUT, né, é uma fonte que a gente sempre bebeu, assim, sabe? Desde que eu comecei a entender o que é o movimento negro, a gente sempre vê essa coisa da chegada da internet, né? A gente tem dessa geração que a gente veio buscando conhecimento também através da internet, né? E a CUT, né, sempre foi algo que a gente se espelhou, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui, podendo mostrar ali o que é feito na Uniafro Brasil, podendo mostrar para o mundo a nossa forma de fazer política, que é na base, que é nas periferias, e para quem mais necessita desses tipos de atitudes, né? E assim como vocês são para mim, eu espero ser para gerações futuras também, eu e o meu trabalho, minha equipe, a Toco Filmes, a Coalizão, a Uniafro, seja para
essas futuras gerações aí. Ok, Thiago, muito obrigado então.